Olá, estamos aqui de volta com o programa da Academia, ou seja, Memória Acadêmica Trajetória. Programa esse coordenado pela ACJUS, Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, e pela diretoria dessa academia, onde temos o presidente Dr. José Wellington Barreto, o vice-presidente Antônio Clóvis, o tesoureiro, no caso, minha pessoa, Ricardo Alfredo, e alguns outros membros que fazem parte desta academia. Inicialmente, eu quero lhe agradecer por abrir a porta de sua casa e permitir que possamos adentrar com diversas informações, principalmente informações sobre literatura, sobre livros, informações sobre a cidade de Mossoró, informações de um modo geral. Essa é a função da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, é construir educação, é construir conhecimento. E nesse caminhar de construir conhecimento, hoje nós temos um convidado especial, que é o meu querido amigo, irmão, Geraldo Maia do Nascimento. O nosso convidado Geraldo Maia do Nascimento nasceu na cidade do Natal, que é a capital do estado do Rio Grande do Norte, aqui do nosso estado. Nasceu em 23 de maio de 1955, sendo filho de Geraldo Dias do Nascimento e de Giselda Maia do Nascimento. Geraldo Maia é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. Trabalhou na nossa querida Petrobras, aqui da nossa terra, e aposentou-se em 2015. E hoje se dedica ao ofício de ser escritor, pesquisador, historiador aqui do Oeste Potiguar. Publicou diversos estudos em alguns jornais e revistas da região, principalmente no jornal O Mossoroense, onde tem uma página e atua como colaborador numa coluna semanal desde 1999, contando com quase 1000 artigos publicados, além de 12 livros, deve ter mais um pouco agora, todos ligados à história de Mossoró. Geraldo Maia do Nascimento é sócio correspondente da instituição do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, do Instituto Cultural do Oeste Potiguar, da Sociedade Brasileira do Estudo do Cangaço, da Poetas e Prosadores de Mossoró, da Comissão Norte Rio-Grandense de Folclore, da Comissão Mossoroense de Folclore, da Academia Pudiense de Letras, da Academia de Serra Talhada ou Serra Talhadense de Letras, da Academia Mossoroense de Letras, AMOL, da Academia Maçônica de Letras do Rio Grande do Norte, da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, ACJUS, da Academia de Cordéis de Mossoró e da Associação de Escritores de Mossoró, ASCRIM. Geraldo Maia é rotariano e mestre maçom. Geraldo Maia do Nascimento é verbete do Dicionário de Poetas Cordelistas do Rio Grande do Norte, de Gutenberg Costa, página 10 do livro Quem é Quem no Cangaço? Dicionário dos Escritores de Cangaço, de Paulo Medeiros Gastão, na página 34 do livro 100 Poetas Mossoroenses, da Fundação Vantan Rosado, página 24. É rotariano e maçom. Como maçom, Geraldo Maia já atingiu um grau altíssimo dentro da nossa ordem. Como rotariano, já ocupou por diversas vezes o cargo de presidente do clube, tendo a presidência atual na cidade de Mossoró. Como maçom, é filiado à loja Sebastião Vasconcelos dos Santos, uma das mais antigas lojas aqui do Rio Grande do Norte. O nosso escritor, amigo Geraldo Maia do Nascimento, vem conosco hoje fazer um resgate dessas memórias acadêmicas. Oi, Geraldo, seja bem-vindo ao nosso programa. É uma honra para todos nós que fazemos a academia. Entretanto, Geraldo, hoje nós temos dois participantes especiais. Eles querem falar um pouquinho sobre você, que é o presidente da academia, José Wellington Barreto, e também
o vice-presidente da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, doutor Antônio Clóvis. O programa Memória Acadêmica da ACJUS, Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, tem a satisfação, tem o prazer, o privilégio de entrevistar este grande historiador, este grande confrade, este grande benfeitor social, cultural, Geraldo Maia do Nascimento, uma das maiores referências do estado do Rio Grande do Norte, e por não dizer do Brasil, na pesquisa, na cultura e na história local, nacional. Então, parabéns a Geraldo pelo trabalho como rotariano, como maçom, como confrade da ACJUS, da AMOL e de tantas outras academias literárias, artísticas e sociais da cidade de Mossoró. A ACJUS tem o privilégio de contar com Geraldo como titular e sócio fundador da cadeira 13 da nossa instituição. Parabéns ao Ricardo Alfredo, aos que produzem o programa Memória Acadêmica Trajetórias, pela belíssima, esclarecedora e profícua entrevista do confrade Geraldo Maia de Nascimento, um dos maiores historiadores do estado do Rio Grande do Norte, como disse, já agora com muitos e longos e largos serviços prestados à cultura moçoroense e potiguar. Olá a todos que escutam, que assistem o programa através da TV Câmara Mossoró, que trata da memória acadêmica da ACJUS. Muito bom dia, Dr. Ricardo Alfredo, novamente estou aqui e hoje, como sempre, para falar de pessoas especiais. E falar de pessoa especial, hoje vou falar de uma muito especial, que é o historiador, o professor, o ex-petroleiro, o aposentado Geraldo Maia do Nascimento. Para isso, eu preciso dizer como foi que eu conheci Geraldo Maia. Eu conheci Geraldo Maia quando eu ensinava, quando eu lecionava na Escola Raimunda Nogueira do Couto. Eu não conhecia ele pessoalmente ainda. E ele foi dar uma palestra lá sobre um tema que é muito bom para ele, que ele gosta muito, que é um tema sobre o cangaço. E a partir, isso há 15 anos atrás aproximadamente, e a partir desse momento eu comecei a me tornei um leitor assíduo dos textos de Geraldo Maia, das pesquisas de Geraldo Maia, principalmente dos temas relacionados ao cangaço, que ele é um dos maiores estudiosos da área, um dos maiores conhecedores da área do cangaço no Brasil. Faz parte comigo, Sociedade Brasileira do Estudo do Cangaço. Geraldo Maia faz parte comigo também da ACJUS, é meu confrade da ACJUS, é meu confrade da AMOL e meu companheiro do Rotary, entre outras instituições, Museu do Sertão, ICOP. Então, meu contato com Geraldo Maia é um contato muito próximo. E o que eu posso dizer de Geraldo Maia é que Geraldo Maia é uma dessas raras pessoas que evoluíram e evoluíram muito aqui na Terra. Ele é um ser evoluído, tanto intelectualmente como moralmente. Ele hoje está à frente do Rotary, que eu faço parte também do Rotary, e leva isso com muita maestria. Está na ACJUS como um participante assíduo e eu tenho muita satisfação de estar com ele na ACJUS e também na AMOL. Então, Geraldo, é com muita satisfação que eu posso falar de você. Falo por quê? Porque eu conheço seus textos, conheço você pessoalmente, conheço você, a pessoa humana que você é, e uma pessoa dedicada às causas sociais. Meu abraço, meu amigo Geraldo Maia. Bom, Geraldo, a gente ouviu aí 2 belos testemunhos das 2 principais autoridades da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. Dr. Helder Aronildes da Silva, pela idade, mandou um forte abraço, dizendo palavras carinhosas sobre sua pessoa, sobre sua trajetória como um moçoroense, chegado a essa terra e acolhido por essa terra quente, dessa bela e quente Mossoró, que lhe acolheu, como me acolheu também
pessoas vindo de outra região. Geraldo, o interessante é que aqui nós temos uma diversidade de pessoas que nos acompanham. Eu sou educador, eu tenho dito isso nas minhas páginas de jornais, nas entrevistas, nas minhas participações em palestras, eu tenho dito que eu sou educador. Acessoriamente eu faço outras coisas, mas eu sou literalmente educador. Como educador, eu também trabalho para o município de Mossoró, para o estado e algumas universidades, né? Dando aula como um educador, que é a minha paixão de verdade. E aí, Geraldo, eles nos acompanham. Eu acho interessante que esses meninos são sonhadores. Que coisa boa. Quando o homem perde o sonho, então ele perde a vida. E eles buscam uma base social e buscam no estudo a vitória, de tanto nos ouvir falar, que é através da educação que a gente chega em algum local. Eu, pelo menos, oriundo de família humilde, e a educação me trouxe a alguns locais. Bom, Geraldo, dito isso, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua vida de infância, o seu desenvolvimento e o seu processo educacional até a sua chegada à cidade de Mossoró. Ricardo, como você, eu também vim de uma família humilde, né? Meu pai, lá em Natal, ele tinha uma pequena mercearia, né, que a gente chamava de bodega, e minha mãe era do lar. Então foi nessa família que eu nasci, que eu cresci, né, ajudando lá na bodega do meu pai, e brincando, como toda criança, da época não tinha os perigos que tem hoje, a gente podia brincar das ruas, né, que não eram nem asfaltadas, eram ruas de areia, então campinho de futebol, todas aquelas brincadeiras de criança muito saudável, né, com um nível de amizade muito bom. E uma coisa que eu sempre gostei muito foi de ler, principalmente história em quadrinho. E na época o povo dizia o seguinte, era até os mestres de educação diziam que quem lia muito quadrinho jamais ia se interessar por livro, porque ficava preguiçoso para ler. Mas foi o contrário, os grandes leitores de quadrinhos da época foram os grandes leitores que tem até hoje, né? Então eu acho que essa minha paixão por história em quadrinho, por aventuras e tudo, é que me levou a essa paixão por pesquisa histórica, né? Então eu estudei lá sempre em escola pública, né? Eu nunca estudei em escola paga, foi grupo escolar, depois foi na época era Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, eu fiz o exame de admissão para lá, porque na época tinha o primeiro e segundo grau lá, né? Eu fiz exame de admissão e lá terminei o curso técnico em edificações. E aí foi que me abriu o campo profissional, porque eu fui estagiar em construtoras e tudo isso, até que um dia eu fiz o concurso para uma grande empresa estatal, né? Fui aprovado e dessa empresa me mandaram aqui para Mossoró. Eu vim a primeira vez em 1980, ele trabalhou aqui, estava a empresa, ele estava aqui, eu vou até citar o nome, porque a empresa não está mais aqui, né? Foi a Petrobras, e eu fui pioneiro. Então a gente chegou aqui na cidade quando estava iniciando, logo depois de descoberto lá o petróleo lá no Hotel Termas, né? Então estava naquela busca, ninguém sabia ainda para onde era que ia o nicho aí do petróleo aqui, então tudo era muito novidade, tudo era muito improvisado, e foi assim que eu cheguei aqui em Mossoró. Passei alguns anos aqui, me levaram de volta para Natal, né? Foi mais 15 anos lá em Natal, até vir definitivo, no final do 1998, eu vim definitivo, e aqui estou até hoje, né? Essa paixão que eu tinha por pesquisa, lá em Natal eu já pesquisava, já mandava meu material para algumas instituições, mas não tinha aqui a facilidade que a gente tem aqui em Mossoró de publicar nosso material, né? Natal é capital, é mais complicado você ter acesso a um grande jornal daquele. E quando cheguei aqui, até para conhecer melhor a cidade, comecei a pesquisar sobre sua história e achei uma história belíssima, né? E é interessante que o povo pergunta, mas o que é que ainda tem mais para se escrever sobre Mossoró? Eu já escrevi, eu acho que está mais de quase 1000 artigos já publicados nos jornais, jornais de revista, tem um blog aí que já tem quase todos esses artigos, está lá disponível esse blog para consulta, né? Canal no YouTube e tudo, e o povo pergunta o que é que tem mais para falar sobre Mossoró.
E o pior é que quanto mais a gente pesquisa, mais vai se achando novas histórias, coisas interessantes, revelando algumas questões polêmicas aqui da cidade, né, com relação à sua história. Né? Por exemplo, quando cheguei aqui, até nas próprias escolas, ensinaram que o primeiro voto, que a libertação dos escravos tinha acontecido pela primeira vez no Brasil aqui em Mossoró, o que não é verdade. Né? Mossoró seguiu o exemplo do Ceará, que já vinha com esse projeto. Né? Nós apenas aqui acompanhamos esse projeto que vinha do Ceará, mas não foi iniciativa aqui nossa, do moçoroense. Então, esse tipo de coisa que as pessoas, e às vezes dando palestra à escola, as professoras dizem, mas me ensinaram assim. Eu disse, você nunca teve curiosidade de abrir um livro para ver isso aí? É interessante, né, essa história? Verdade. Não, porque eu aprendi assim, vou passar o resto da minha vida ensinando assim, sem ter aquela curiosidade de pesquisar em outro material. O que a gente chama de espírito de pesquisa. Espírito de pesquisa, né? E isso aí é que a gente vem fazendo ao longo desse tempo, né? Contando essa história tão bonita dessa cidade que me recebeu de braços abertos, né? Meu pai perguntava, meu filho, e quando você se aposentar, você vem e volta para Natal? Papai, eu já fiz uma amizade tão grande em Mossoró, né? Hoje eu vou para Natal, sou turista em Natal, a terra que eu nasci, me criei, me formei. Depois eu fui faculdade, fiz curso de economia, né? E de outros trabalhos na Petrobras, era nessa área, tudo mais. A construção civil, o curso meu nível médio, foi que me deu suporte até toda a minha vida profissional. Que coisa boa. Geraldo, é uma bela história. Nós vamos dar uma paradinha. Agradeço a você que está nos acompanhando em casa. Tá bom? Nesse sábado à noite, às 19 horas, sentadinho com a sua família. Agradeço demais a sua participação, o seu carinho conosco. Vamos dar uma paradinha, daqui a um minutinho estaremos de volta. Eleger um prefeito ou prefeita é como escolher alguém para cuidar da nossa casa ou do nosso dinheiro. O prefeito é responsável por administrar os impostos recolhidos e o orçamento recebido do Estado e da União. E com esse dinheiro, deve fazer melhorias na cidade. Os recursos devem ser aplicados no atendimento básico à saúde, na educação infantil e fundamental, no transporte público, na cultura, na manutenção dos espaços públicos e na pavimentação das ruas. O prefeito também é responsável pela iluminação pública e limpeza da cidade e precisa fazer tudo isso em diálogo com a Câmara de Vereadores. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu novo prefeito. Bem, estamos de volta aqui hoje com o escritor, pesquisador Geraldo Maia do Nascimento, uma referência na pesquisa e na história aqui de Mossoró, do estado do Rio Grande do Norte e do país. Com diversos livros lançados, inclusive um dos belos livros de Geraldo fala sobre os cangaceiros que ele vai comentar. Eu não vou citar a página, mas ele vai comentar aqui com a gente. Antes, existem dois poetas que estão declamando. Um é um poeta que é o Walter Alencar e o outro é o próprio Geraldo, falando em ser escritor. O que é isso? Ser escritor. Ouçamos na voz de Walter Alencar e após Geraldo Maia do Nascimento, ser escritor. Eu, como bom escritor, apresento-me como poeta para nossa academia, de maneira concreta, é o cordel na coleção moçoroense certa. Realizando o melhor, dia a dia sem poder parar, para poder difundir e a cultura melhorar, realizando todo sonho e ainda poder sonhar. Em uma verve da poesia, na história e na canção, com o repente e a viola, valoriza a educação, pois todo bom escritor trabalha de coração.
Ser escritor nada mais é do que ser um contador de história. E para ser um contador de história, tem que ser um bom leitor. Sem leitura, não é escrita. Escrever é se dedicar a construir conexões com as palavras, buscando sempre provocar alguma sensação no leitor. O escritor é um perfeccionista. Nunca acha que seu texto está pronto. Sempre acha que faltou uma coisinha aí para completá-lo. Na minha opinião, ser escritor não é apenas escrever livros. É muito mais uma atitude perante a vida, uma exigência e uma intervenção, como disse José Saramago. Bom, Geraldo, depois de ouvirmos, pegamos você explicando à população o que é ser escritor. Assim como o Glauter Alencar também. E o pessoal em casa viu, eu achei profundamente interessante. Bem, Geraldo, você faz parte da ACEJUS, Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. Nos consta que você é um dos fundadores dessa academia, conjuntamente com o Dr. Helder Onil da Silva, com Antônio Clóvis, Tânia Mar, o Dr. José Wellington Barreto, que é o presidente, a pessoa que idealizou, pensou, juntamente com o grupo, e a minha pessoa, que estava lá nos bastidores fazendo as verificações jurídicas a pedido do Dr. Wellington, ajudando nessa área, né? Até porque temos estatutos, é uma academia que é registrada, reconhecida e com sede própria. É um diferencial enorme. Geraldo, nos fale um pouco da sua chegada na Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. E dentro dessa sua chegada, o porquê da escolha do patrono e o número da cadeira. Ricardo, primeiro eu queria agradecer aí os meus companheiros que deixaram seus depoimentos aí. Muito obrigado, né? Às vezes, Câmara Cascudo tinha uma frase que ele costumava dizer nessas situações, dizia, não sou tudo isso aí não, mas isso é bom pro ego, né? É muito bom pro ego. Olha, Ricardo, eu já fazia parte de algumas instituições aqui de Mossoró, como a Academia Mossorense de Letra, o Instituto Cultural do Oeste Potiguar, né, a Sociedade Brasileira de Estudo Cangaço. E a gente tinha criado também a Academia Maçônica de Letras aqui do Rio Grande do Norte, né? Eu fui criador junto com meu irmão, Judas Tadeu. E essa academia, na época ela foi muito, digamos assim, ela teve um diferencial, porque como ela era do Rio Grande do Norte e não de Mossoró, né, a gente criou uma academia com sede aqui, mas que era todo o estado, ela era itinerante, então praticamente cada mês a gente tinha uma reunião numa cidade diferente, né, e já era um diferencial para a academia. E nessa academia também fazia parte o Wellington, né, o Dr. Wellington. E quando eu terminou meu prazo, que era 2 anos na presidência, o próximo presidente foi exatamente Zé Wellington. Então, toda essa experiência que ele tem hoje e esse belíssimo trabalho que ele faz na Academia de Ciências Jurídicas, eu acho que começou desde lá da Academia Maçônica de Letras, né? Onde cada apresentação, cada defesa de patrono, a gente publicava uma plaqueta, isso aí veio também para a Academia Jurídica. E dessa maneira essa academia se destacou muito mais do que as demais, né? Como você falou, é a única que é totalmente legalizada aqui na cidade e que tem sede própria, uma coisa que é diferente, né? Agora a academia feminina que está conseguindo também a sede dela aqui, né? Mas é uma coisa, para você ter ideia, o ICOP, que é a instituição cultural mais antiga aqui da cidade, nunca teve uma sede própria. A Academia Mossoró de Letras sequer é registrada em cartório, né? Todo o tempo, toda a importância que tem, mas é assim. E o Wellington conseguiu, na Academia de Ciências Jurídicas, dar todo esse peso àquela instituição, que nós fazemos parte aí, com muito prazer, né? E foi assim que começou nosso envolvimento na Academia de Ciências Jurídicas aqui de Mossoró. Você escolheu o seu patrono, como eu escolhi os meus, né? Eu escolhi Sebastião Vasconcelos, até porque quando eu era menino, eu sempre o encontrava ali na maçonaria. E eu gostava da pessoa dele. E por coincidência da vida ou não, hoje na Academia Mossorense de Letras eu tenho um assento na cadeira que era dele. Eu me assento na cadeira do grande irmão Sebastião Vasconcelos dos Santos, que é um ícone dessa cidade. É um cidadão que cresceu, se desenvolveu e que mostrou uma habilidade social profunda na ajuda social de Mossoró. Deveria ter uma praça com o nome dele. Sugestão, praça com o nome do Dr. Sebastião Vasconcelos.
quem é o seu patrono na Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró e qual o número da sua cadeira? Olha, a minha cadeira é a 21, né, que tem como patrono Jeremias da Rocha Nogueira, grande jornalista que é tido como o pai da imprensa aqui de Mossoró. Né? Verdade. Então, o patrono, pela essência da palavra, para as academias, é aquela pessoa que serve de exemplo, né? Que você procura seguir seus passos, né? É claro que nunca se consegue se igualar a um desses patronos. Por exemplo, quando você fala em Sebastião Vasconcelos, é difícil a gente conseguir chegar ao que ele chegou, né? Nas diversas áreas que ele atuou, mas a gente procura. É aquele espelho onde a gente procura se retratar. Então essa é a função do patrono para a Academia de Letras. Né? Especialmente, você podia dar assim, pelo menos um resumo sobre o seu patrono, bem simples. Olha, nosso povo. Jeremias da Rocha Nogueira, ele foi o fundador do jornal Mossoroense, né? Mais antigo, o terceiro mais antigo jornal da América do Sul ainda em circulação, porque hoje, embora não saia mais físico, mas continua lá no digital, do qual você também faz parte lá. Ele criou esse jornal junto com outros companheiros como jornal de oposição política. Não só a política, mas também a igreja. Ele era como maçom e na época havia uma briga muito grande entre a igreja e a maçonaria. Ele como maçom, ele era desprezado pela igreja, a ponto de quando nasceu o filho dele, né? Ele foi para a igreja batizar o filho, o padre não fez o batizado, ele terminou fazendo simbolicamente esse batizado na loja maçônica e deu ao nome do filho o nome padroeiro da loja maçônica, que era João da Escócia. Então essa família Escócia de Mossoró, tão grande hoje, começou com esse evento, essa briga entre ele e a igreja por causa da maçonaria, né? Daí surgiu a família Escócia, né? E ele preferiu botar o nome do filho, o padroeiro da maçonaria, São João da Escócia, e assim surgiu essa família. E ele foi muito tempo, além de jornalista, ele era advogado provisionado, né? Não era, na época era o prático, não tinha faculdade aqui e tudo. Então tinha aqueles advogados que ele chamava provisionado, que eram aqueles práticos que exerciam a função de advogado. E assim ele foi, por muito tempo, advogado, ele trabalhou na Câmara Municipal de Mossoró como advogado, em várias outras instituições, mas morreu muito cedo. Né? Deixou como legado aí o jornal, né? Que por várias vezes houve paradas, continua paradas assim, e termina até hoje ainda existindo esse jornal, e ele se consagrou como o pai da imprensa moçoroense. O jornal que Geraldo está citando, para você estar em casa, é Jornal Moçoroense. Geraldo tem uma página lá, escreve há muitos anos, desde 1989. Ou seja, grande diversidade de tempo. 98. 98? 98. Foi quando eu cheguei aqui e comecei logo escrevendo aqui. E eu estou lá há algum período já, há bastante tempo, a convite de Dr. Laíri Rosado, que em breve estará conosco aqui também na entrevista. Tem uma página lá chamada Reflexões Teológicas. Se tiver alguma chancezinha, você dá uma olhadinha lá, que é gratuito. Geraldo, deixe eu perguntar um pouquinho sobre a AMOL, Academia Moçoroense de Letras, que é a mais antiga de Mossoró. Eu faço parte, tenho um assento lá, né? Estou no canto, fiquei lá vigiando o canto de Sebastião, que foi convidado para a eternidade pelo eterno Deus. O grande arquiteto convidou Sebastião e me colocou para vigiar a cadeira dele. Vamos falar um pouquinho sobre a AMOL, da qual você também é membro imortal dele. Ricardo, eu tive muita sorte que quando eu recebi o convite para a AMOL, a cadeira que estava vaga era a cadeira de Vantan Rosado Maia. Né? Então, eu tive o privilégio de ser o único inscrito dessa cadeira e fui aprovado. Né? Não tive concorrente para essa cadeira. Então, eu continuo na AMOL fazendo um pouquinho do trabalho que Vantan fazia. Claro que não vou jamais me igualar um Vantan Rosado aí com toda o trabalho literário, né, que ele deixou como legado aqui para essa terra, mas a gente procura estar lá
seguindo os passos dele, como também de Ray Brito, né? Raimundo Soares de Brito, que outro grande pesquisador, né? Mas, assim, foi muito importante assumir essa cadeira, porque Vantan, quando eu cheguei aqui na cidade, que comecei a escrever sobre a cidade, um dia Vantan mandou me chamar, né? Por um amigo comum, eu disse, eu quero conhecer esse rapaz aqui. E eu fui lá na casa dele, né? Olha, eu muito tímido, falar, vou visitar Vantan Rosado, que era aquela figura que estava muito acima, e eu tinha um complexo, que eu, como nasci em Natal, me criei, me formei em Natal, apaixonado pelas obras de Câmara Cascudo, nunca tive acesso à Câmara Cascudo por vergonha. E até alguns eventos que ele estava lá, mas como era que eu ia me aproximar de Câmara Cascudo? Né? Sabe aquele... O ícone. Aquele receio que a gente tem, o homem não vai nem querer falar comigo. E aqui, quando cheguei aqui em Mossoró, eu disse, não vou passar pela mesma coisa não, com Vantan eu quero conhecer. E Vantan terminou quase que me adotando como filho. Né? Foi uma amizade, foi poucos anos, foi praticamente 5 anos que a gente conviveu até a morte dele. Mas foi muito intenso, assim, constantemente ele mandar o motorista lá para casa para deixar pacotes de livros. Eu digo, Geraldo, quer para ele conhecer mais sobre isso aqui e tudo, como incentivo, para eu continuar escrevendo algumas coisas. Tem uma história que é bem interessante, Ricardo, que num artigo dele, ele falando sobre a estrada de ferro de Mossoró, ele disse que o pai dele foi quem deu a picaretada inicial, né, dando início ali à construção da estrada de ferro. E depois de escrever num dos meus artigos, reproduzi essa fala dele, né, do pai dele, que tinha sido iniciador da estrada de ferro aqui, né, nessa picaretada simbólica. E depois ele me chamou de Geraldo, eu errei e fiz você errar. E eu queria que você escrevesse um outro artigo, né, corrigindo nós dois. Porque não foi papai que deu essa picaretada, ele estava lá, aparece na foto, mas foi o juiz, ele disse lá o nome do juiz, né? E eu achei espetacular, porque uma pessoa da altura de Vantan Rosado, né, me pedir para fazer uma correção, inclusive, de um erro dele, eu achei isso aí fenomenal, a responsabilidade que ele teve com a nossa história. Então esse homem merece ser seguido aí como patrono da Academia Moçorana de Letras, né? Bom, gente, depois de um comentário desse, um fato histórico, a gente vai dar uma paradinha, você vai dar um pouquinho de água, e em 1 minuto estamos de volta. Eleger um prefeito ou prefeita é como escolher alguém para cuidar da nossa casa ou do nosso dinheiro. O prefeito é responsável por administrar os impostos recolhidos e o orçamento recebido do Estado e da União. E com esse dinheiro, deve fazer melhorias na cidade. Os recursos devem ser aplicados no atendimento básico à saúde, na educação infantil e fundamental, no transporte público, na cultura, na manutenção dos espaços públicos e na pavimentação das ruas. O prefeito também é responsável pela iluminação pública e limpeza da cidade e precisa fazer tudo isso em diálogo com a Câmara de Vereadores. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu novo prefeito. Oi, você ficou esperando? Obrigado. Estamos de volta com o programa Memória Academia Trajetórias. Hoje, com a participação mais do que especial do nosso querido amigo e irmão Geraldo Maia do Nascimento, o qual é hoje o presidente e diretor do Rotary Club de Mossoró, do qual faço parte, da ABROL, Academia Brasileira de Letras do Rotary, né? Que ele vai daqui a pouco falar um pouquinho sobre ela. E inicialmente nesse bloco a gente vai ouvir Wanda Jacinto, a poetisa aqui da nossa terra, declamando segredos. Ouçamos Wanda Jacinto. Olá, vamos poetizar o nosso dia. Conta-me em segredo o que escondem teus beijos que tanto me encantam. Conta-me em segredo como entra e reina soberana em todos os meus sonhos.
conta-me em segredo sobre este olhar penetrante, capaz de ler todos os meus desejos. Conta-me em segredo se estou em teus sonhos, assim como estás nos meus. Poema Segredos, da poetisa Wanda Jacinto. Bom, gente, depois de ouvirmos a nossa poetisa, que sempre participa conosco, ali no programa da rádio, todos os sábados, de 11 da manhã, sábados, de 10 a 11 da manhã, na FM 105, o programa da Academia, nós estamos lá, Dr. Edilson Gonzaga Júnior, e a minha participação constante naquela mesa, representando também a Academia Mossoroense de Letras e a Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró. Nesse último quadro, nós vamos conversar com o nosso escritor, amigo e irmão Geraldo Maia do Nascimento, dois temas importantes. Primeiro é sobre a ABROL, que é a Academia Brasileira Rotariana de Letras, o qual ele é presidente aqui na cidade de Mossoró. Já nos fale um pouco sobre essa academia brasileira. Ricardo, a ABROL, ela faz parte do Rotary, né? O Rotary é uma instituição internacional, né? E eles criaram um clube de prestação de serviço que está presente no mundo todo, né? Para você ter ideia, que você viaja aqui para os interiores, cada cidade passa, vai vendo aquela roda dentada ali, dizendo aqui existe um clube Rotary, né? Porque é muito grande essa instituição. E eles resolveram criar uma academia onde pudessem agregar os escritores que fazem parte do Rotary, né? E essa academia surgiu a nível mundial. Então nós temos aqui no Brasil a Academia Brasileira Rotária de Letras, que a sede é no Rio de Janeiro, né? E cada estado brasileiro criou sua academia. E aqui no Rio Grande do Norte eu fui convidado para fundar essa academia, que é a nível do Rio Grande do Norte, né? A sede, na realidade, embora eu moro em Mossoró, a sede é em Natal. E a gente criou essa academia, já estamos entrando no segundo ano de fundação dessa academia, e ela, por ser do estado todo, as reuniões são mais virtuais, né? E isso facilita, até porque quando tem uma reunião dessa, tem reunião da academia, da ABROL, né? Academia Brasileira Rotária de Letras, que está entrando companheiros nossos lá do México, está entrando aqui do Uruguai, do Paraguai, quer dizer, termina sendo, como ela é, uma academia internacional, né? Então você abre aqui uma reunião local, que seria praticamente só para os membros da academia aqui do estado, mas como o convite vai direto para o grupo da Academia Internacional, você vê, é comum aparecer colegas nossos de outros países entrando, rotarianos e acadêmicos também conversando. Então isso dá um grande prazer você fazer parte de uma instituição a nível internacional, né, onde você pode levar suas ideias e ouvir também as ideias vindas de outros países. O que é que eles estão fazendo lá? O que é que nós estamos fazendo aqui que pode ser exemplo para eles? Então é isso aí. O trabalho que nós fazemos aqui na nossa Academia Brasileira Rotária de Letras, seção Rio Grande do Norte, né? Geraldo, tem 3 novos escritores, não é? Que em breve estarão tomando posse. Você pode nos comentar um pouco quem são? Posso. Os novos, como a gente fala, para ser membro dessa academia tem que ser rotariano, né? E sempre que a gente imposta no Rotary um escritor, a gente faz questão de levar para a academia. Então, nós temos o prazer, nesse mês de fevereiro, vamos estar dando posse na academia de 3 novos escritores, né? Um é esse que está aqui ao meu lado, Ricardo Alfredo, que ele vai tomar posse também nessa academia. Tem Antônio Clóvis também, nosso companheiro aqui de várias academias, que também está hoje rotariano, tomando posse também nessa academia. E tem um médico muito famoso lá de Natal, Dr. Onofre Lopes Filho, né? O Onofre Lopes Júnior, que é filho de Dr. Onofre Lopes, fundador da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E ele já hoje está com quase 90 anos de idade. É um dos rotarianos mais, digamos assim, de mais incentivador aqui do nosso estado, fundador de vários clubes e tudo. E eu tive o prazer dele aceitar o convite para fazer parte dessa academia. Ele que tem muita história para contar, como médico, como rotariano, né? Para você ter ideia, foi ele, os mais antigos vão saber do que eu estou falando, principalmente da área médica.
foi ele o responsável por trazer para o Rio Grande do Norte o navio Hope, né, que era um hospital flutuante, que mudou foi um marco divisório na medicina aqui para o Rio Grande do Norte. E ele foi responsável por trazer esse navio aqui para o Brasil, que passou um ano lá em Natal, né, e que praticamente todos os médicos aqui do Nordeste tiveram seus treinamentos nesse navio com equipes americanas de alto nível, né? Também tem Filemon Rodrigo Pimenta, né? Sim, Filemon também, o outro, são quatro, na realidade, são verdade. 4 membros que vão, 9 membros que vão assumir na academia, né? Que coisa boa. Mês de fevereiro está aí recheado com esses novos 4 membros da Academia Rotariana aqui do Rio Grande do Norte, que na verdade é a Academia Brasileira Rotariana. Agora, Ricardo, tem um grande... Como acontece toda a academia, quando você assume, você tem que, além da sua biografia, que é divulgada lá no evento, você tem que defender o seu patrono, né? Como a gente falou aqui de patrono. E é nisso que se baseia aquela história da imortalidade acadêmica, porque diz, um ditado grego que diz o seguinte: enquanto seu nome for lembrado, você jamais morrerá. Então, quando ele diz o imortal da academia, por que imortal? Porque sempre que assume alguém naquela cadeira, ele tem que lembrar o patrono, né? E até os últimos acadêmicos ali ocuparem, né? Então, é muito importante esse trabalho, porque tanto na Academia Jurídica, que já vem fazendo isso há algum tempo, e a gente pretende também fazer na nossa academia rotária, que todo esse trabalho, essas biografias sejam transcritas e se tornando livro, porque é um livro eterno, né? Verdade. Então, esse é um grande trabalho que a academia faz, e de repente você começa, pessoas simples, e começam a se destacar ali pelo trabalho que fizeram e pouca gente conhece. Muita verdade tem nisso aí. Geraldo, nos fala um pouquinho agora, passa rápido, TV rápida. Nos fala um pouquinho sobre os seus livros, que são diversos, né? Eu não sei você, Geraldo, eu já tenho algumas coisas editadas, tem alguns livros também editados, e tem um que eu gosto mais. Existe aquele que você tem mais amor como pai, ou todos são iguais? E quais são? Cite para a gente esse livro. Faça um resumo, um apanhado do seu livro, para todos nós entendermos. Temos 12 que foram publicados, né? A maior parte sobre a história de Mossoró, mas também sobre a história de Cangaço, né? Nós temos Amando Guerreira, a presença da mulher de Cangaço, que é o livro que ele tenta corrigir aquele pensamento de mulheres brigando, matando gente, e tudo isso nunca foi verdade, né? A gente fez diversas aqui, a gente faz parte também da instituição que é a Sociedade Brasileira de Estudo de Cangaço, e essa instituição já andou o Nordeste inteiro, entrevistamos praticamente todos os cangaceiros que ainda estavam vivos, né? E sem ajuda de ninguém, a gente tirando bolsa aí para bancar essas pesquisas. E as mulheres sempre diziam, não, a gente nunca, quando os homens estavam lá nas lutas, a gente estava no escoito lá, e eu perguntei qual é seu papel, qual era o papel da mulher do cangaço. Ela dizia, era ser amante, né? Guerreiras, porque só entrar naquele movimento já era uma guerreira, né? Mas não, nunca teve um processo contra uma mulher por ter matado alguém, ter feito roubo, nada, de todas essas que apareceram no cangaço. Então, nesse livro a gente faz essa desmistificação da história e traz lá o relato de pequena biografia de mais de 100 mulheres que participaram desse movimento. Tem outro também que foi Jararaca, a gente falando sobre a semana que esse cangaceiro passou aqui de Mossoró até a morte dele, né? Então é interessante que a gente é tudo baseado em documentos, e a gente descobriu coisa bem interessante, como por exemplo o laudo cadavérico, né? O atestado de óbito dele foi assinado 2 dias antes da morte dele, né? E nem combinaram como iam matá-lo, porque o que tem no atestado lá é uma coisa totalmente diferente, é que ele morreu em consequência dos tiros que tinha levado aí durante o ataque. Esse tipo de coisa assim que é bem interessante, né? Agora, a gente tem um livro, Ricardo, que esse é muito importante para a gente, que eu me aventurei a escrever uma história de Mossoró, que é o Gutmann, foi escrito por Câmara Cascudo em 55, né? Esse é um livro que é mais de 500 páginas, contando desde 1700 até agora a posse do atual prefeito, né? Então vem todas essas histórias que a gente conta lá em sequência, com documentos, com tudo isso. Esse é o livro que eu acho que vai ser o meu... Mas a gente nunca para, isso como é um livro caro para publicar, a gente está guardando a oportunidade. Mas independente disso, a gente já está com outro livro na gráfica aí, né? Esse em parceria com o professor Almir Nogueira, e professor Carlos,
que é um aficionado por cinema, e a gente está escrevendo, Carlos Almeida, a gente está escrevendo a história do cinema em Mossoró. É como se fosse 3 livros em um, né? O assunto é o mesmo, mas 3 escritores dando seus depoimentos sobre o cinema de Mossoró. Esse livro deve estar chegando aí nos próximos dias para aqui, a gente vai anunciar o lançamento, que é um livro bem interessante, né, contando toda essa história do cinema aqui na cidade. E o que você trouxe aqui está conosco é fragmentos da história de Mossoró. Nos diga um pouquinho sobre esses fragmentos, o que você pega assim de ressalva. Olha, todos os fatos são importantes, mas esse aqui foi fundamental. Esse livro, ele foi publicado o ano passado através da Lei Aldir Blanc, né? Na verdade foi 2021, né? Naquele incentivo, mas como foi em plena pandemia, nunca foi lançado. A gente nunca teve chance de fazer um lançamento desse livro. Então, de repente, até através da Academia Jurídica, a gente vai fazer o lançamento desse livro. Mas eles são, como a gente fala ali, jornal e tudo é uma coisa passageira, mas o livro é verdade, eterno. E a gente juntou fragmentos aí, por isso que o nome fragmento, que a gente saiu pegando artigos que foram publicados em jornais, já foram, como a gente falou, quase 1000 artigos aí publicados, então saímos destacando alguns aí de maior importância e trazendo para esse livro, por uma maneira de a gente manter essa informação permanente aí para quem precisar estudar um pouquinho sobre a história da cidade. Né? História viva. Bom, Geraldo, o tempo de TV, como eu tenho dito, é muito rápido. Né? Nós já estamos encerrando nosso programa por hoje. Lógico que a gente vai depois conversar com você, convidá-lo para estar aqui, até porque estará, né? Vai participar conosco, fazendo algumas apresentações. Dr. Edilson Gonzaga Júnior também estará conosco. Geraldo, suas considerações finais. Ricardo, eu quero agradecer muito pela oportunidade de participar desse programa, né? É muito bom, eu faço parte da Academia de Ciências Jurídicas, né? Participar desse programa, para mim, é muito interessante, né? Porque a gente vai criando a memória da academia, né? Através de seus personagens. Então, como a gente falou, assim, a gente aqui falou de livro, falou de minha vida particular e vários outros assuntos, né? Tudo isso enriquece esse acervo da nossa Academia de Ciências Jurídicas. Isso me agrada muito participar desse momento. E quero agradecer principalmente a você e ao Dr. Wellington aí como presidente da academia que nos faz esse convite também do depoimento, do Dr. Clóvis e tudo, né? Então, meus amigos, como a gente fala, a amizade termina falando, enaltecendo aí o que às vezes a gente nem merece isso aí, mas coisa de amigos, né? Nós só temos que lhe agradecer, em nome da Academia de Ciências Jurídicas Sociais de Mossoró, agradecer sua participação, você ter tirado um tempinho dessa vida corrida, mesmo aposentado, tem uma vida corrida, até porque hoje está dirigindo também o Rotary, fora a Academia Rotariana, né? A vocês que estão em casa, nosso muitíssimo obrigado. Sua participação no WhatsApp, no e-mail, e algumas vezes que eu tenho, nessas poucas vezes que eu tenho chance de ir a um supermercado, eu estar mesmo no centro, me encontrar, me deparar com vocês, que em casa nos assiste e nos traz esse feedback, nos informando da sua participação direta e indireta dentro do nosso programa. Agradecemos também a TV Câmara, a Academia de Ciências Jurídicas e a todos os moçoroenses que pacientemente e generosamente nos escutam e nos vê através da TV. A vocês, Deus abençoe, que sejam semanas repletas da sua graça e da sua generosidade. Até a próxima.